Se a gente falar das circunstâncias que podem demonstrar a ideia do racismo estrutural no Brasil, e não circunstâncias atuais, circunstâncias que foram sendo estabelecidas e foram permeando, foram introduzindo, construindo e constituindo esse olhar ou esta cegueira que invisibiliza a pessoa preta, que invisibilizou o problema daquelas pessoas escravizadas. E aí a gente pode fazer uma retrospectiva bem rápida a respeito disso, para a gente entender um pouco isso, para a gente entender um pouco essa perspectiva. Vamos lá. A gente pode trazer a Lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim ao tráfico negreiro, ao tráfico transatlântico, e aí movimentou já o mercado escravagista no Brasil, em 1850. Em 1850, nós vamos também ter 51, a Lei de Terras, que vai mudar completamente a forma de aquisição de terra, de propriedade no Brasil. Até aquele momento era a terra que não tinha registro ainda, que não era dominada ainda, que não tinha posse de ninguém ainda, era considerada uma terra pública. Se essa terra pública fosse possuída, dominada por alguém, e essa pessoa tornasse essa terra produtiva, seria o dono dela. Era assim que se adquiria a propriedade no Brasil. Com o fim da escravidão chegando próximo, se a propriedade continuasse a ser adquirida assim no Brasil, e o Brasil com infinitas propriedades, né? Até hoje o Brasil tem lugares, né, que não foram explorados ou muito pouco explorados. Você imagina, se o Brasil continuasse com essa possibilidade de aquisição, isso geraria o seguinte elemento, o seguinte movimento isso geraria, que é a seguinte circunstância. A massa escrava, liberta, seria a grande possuidora de terras, porque seriam essas pessoas que sempre trabalharam na terra de forma explorada, que agora iriam explorar. Então se muda. Coincidentemente, óbvio que não. Provocadamente, propositalmente, se muda a forma de se adquirir a propriedade no Brasil. A Lei de Terras vem em 1850, Lei 601, de 18 de setembro, exatamente tornar a zona rural brasileira cada vez mais um latifúndio, impedir que a forma, até aquele momento, de se possuir as terras, que era uma terra que não era de ninguém, uma terra pública, então, era considerada terra pública, tomada a posse dela e trabalhada ali, tornada produtiva, tornava daquela pessoa, se tornava do domínio daquela pessoa. Os escravos iam ser donos de inúmeras áreas de terra. Então o que se faz? Se faz exatamente essa circunstância, né? Se faz exatamente essa alteração para impossibilitar que pessoas pretas e imigrantes europeus pobres tivessem a posse dessas terras. Mas claro, há uma diferença enorme que já mostra a presença do racismo estrutural, do preconceito. Nessa mesma Lei de Terras, onde os atuais proprietários dos latifúndios brasileiros se tornaram cada vez maiores e proibiram as pessoas de conseguir a terra do jeito que eles conseguiram, e tinha terra para todo mundo, sobrando, o Brasil ia se tornar uma força agrícola, agrária, já no século XIX, com uma potência absurda. Se não fosse isso, não tenho dúvida nenhuma, porque aquela população negra escravizada que trabalhou sempre na terra iria pegar o seu lote, iria pegar a sua área e tornar aquilo produtivo. Porque eram essas pessoas que tornavam o Brasil rico, eram essas pessoas que ganhavam os dinheiros. Não era a pessoa branca, trabalhadora. E não estou dizendo que não seja. Só estou dizendo que quem trabalhava nesse país de sol a sol, no século XVIII, no século XIX, no século XVII, no século XVI, eram os escravos. Quem produzia,
quem plantava, quem criava os animais, quem construía as cidades eram os escravos. Então essas pessoas não eram vadios, não eram preguiçosos. Muito pelo contrário, senão o Brasil não teria desenvolvido. Mas nessa lei de terras, a Lei 601, de 1850, ela vem exatamente para proibir. O objetivo central era impedir que os negros que estavam sendo libertos e deixando da escravidão pudessem ter acesso à terra. Mas essa lei, ela regulamentou a colonização estrangeira, criando lotes em específico, pequenas propriedades, ou seja, não permitindo que colonos estrangeiros brancos pudessem ter grandes áreas de terra, mas permitindo que tivéssemos lotes direcionados para essas políticas de fixação de imigrantes em colônias para ocupar a terra brasileira. O Brasil era muito grande, é muito grande. E naquela época, com 10 milhões de pessoas, 12 milhões de habitantes, maior ainda, porque a extensão era a mesma. Ou seja, a maioria do país não era ocupado. Então era preciso esse movimento de ocupação. E que poderia ter sido feito com os escravos. Imagina uma política de indenização. Ó, vocês estão deixando de ser escravos, os proprietários não vão dar terras para vocês. Mas o Estado vai lhe indenizar. Porque o Estado fez isso. Fez isso, professor? Sim. O Estado brasileiro fez uma política de colonização agrícola, mas não para os seus. Aqueles pretos que nasceram aqui, que vieram escravizados para cá, aqueles indígenas, aqueles misturados, né, os mestiços, não para os seus, para colonos estrangeiros da Europa. O Estado fez o seguinte: na Lei de Terras já estabeleceu uma regulamentação para a colonização estrangeira. Quando a gente tem a República, nós vamos ter um movimento muito forte aí. E é interessante, olha que interessante, ó. A gente vai ter, em 1890, a Lei dos Vadios e Capoeiras. Em 1890, nós vamos ter a Lei dos Vadios e Capoeiras, tornando a presença da pessoa preta, ex-escrava, liberta, que não tinha trabalho, não podia estudar, porque as normas de educação básica proibiam pessoas com moléstias e pretos de estudarem. Que não queria se submeter à servidão ou à exploração máxima do seu antigo dono, escravizador. Essas pessoas eram consideradas vadios. Você faz uma lei para prender essa população preta. Lei da vadiagem, lei dos vadios e capoeiras. Essa lei começa exatamente a realizar a ocupação da população preta no sistema carcerário, né? Isso é um outro tópico, isso é uma outra conversa. Mas, vejam, junto com isso, em 1890 também, nós vamos ter, a partir da Lei das Terras, que estabeleceu a colonização estrangeira e regulamentou a colonização estrangeira dos europeus estrangeiros, né, pessoas que viviam em pobreza na Europa, buscou regulamentar a colonização europeia aqui no Brasil. E decretos do início da República, de 1890, foram os primeiros grandes atos do governo republicano que estabeleceram um marco na política imigratória brasileira. E aí estabeleceram, por exemplo, a subvenção, o patrocínio, ou então a compra para doar de passagens para famílias de agricultores e trabalhadores europeus que quisessem vir para o Brasil para trabalhar, ocupar lotes definidos, lotes da colonização estrangeira, né, e trabalhar aqui. Mas faltava trabalhador aqui no Brasil para trazer trabalhadores de fora? Não faltava. Tinha os vadios. Os mesmos pretos
que mantinham a economia brasileira até a libertação, que eram super valorizados, valiam valor enorme. Para ter um escravo era caríssimo, porque eram muito valiosos, porque trabalhavam, porque constituíam pelo seu esforço a riqueza do escravagista. Esses mesmos pretos que mantiveram a economia brasileira, do dia para a noite foram considerados vadios. Capoeiras, preguiçosos. E aí nós vamos ter o movimento legal, lei, norma, decretos, regulamentação. Veja que o direito se presta a regulamentar os abusos. Isso sempre foi, né? O direito sempre foi uma arma de ditadores, de abusadores. Ele pode ser, porque você regulamenta, você torna legal o absurdo. Como a escravidão. A escravidão era legal. Aí nós temos exatamente, a partir desses decretos, a partir dessas normas, nós temos, por exemplo, ó, esses decretos, essas normas que regulamentaram a imigração estrangeira permitiram passagens subvencionadas ou gratuitas, era o benefício mais comum, decreto 528 de 1890, que era o pagamento total ou parcial das passagens de viagem, né, nos vapores que vinham da Europa. Porque os imigrantes não tinham dinheiro para vir. Então, se dava essas passagens para eles. E aí eles vinham para cá com a promessa, na verdade, com o compromisso, se viessem com suas famílias, de receber lotes de terra definidos pela lei das terras para realizar a colonização. Esses lotes eram definidos em lugares de difícil acesso, mais ermos. Ninguém deu para eles latifúndios, terras maravilhosas. Não! Foram terras que realmente não eram terras boas, mas que poderiam ser, até porque tinha pouquíssimo conhecimento e domínio de onde realmente eram essas terras, ou seja, do potencial dessas terras. De tanta terra que se tinha, se ficava com aquelas que eram as mais, bom, aqui tão à mão, tão próxima do porto, é aqui que vai se ficar, aqueles que tinham os benefícios, né? Então esses imigrantes estrangeiros, europeus, vieram, se concedeu terras para eles. O governo, empresas contratadas concediam extensões de terras para os imigrantes criarem as suas colônias. Então foi feita a colonização. Eu falo, por exemplo, de uma cidade de Santa Cruz que foi colonizada por europeus, vindos na sua maioria colonos, né, da Alemanha. E nesse processo tinha subvenção da passagem, concessão de lotes de terra, e se tinha o auxílio inicial, que era o transporte do porto até a colônia, até o lugar onde o estrangeiro estava recebendo a terra. Se davam as provisões iniciais, ferramenta, os insumos para poder fazer o primeiro plantio, os insumos para poder plantar para comer, para cultivar a terra, para começar o cultivo. Então se dava as provisões iniciais, não era uma maravilha, mas se dava. Se dava também, ou se construíam benfeitorias para atender os recém-chegados naquelas colônias, naqueles lugares. E tudo isso por lei. E também se estabelecia benefícios que facilitavam a naturalização desses estrangeiros para que eles pudessem se tornar brasileiros. É interessante isso, né? Por quê? Porque não havia falta de mão de obra no Brasil, muito pelo contrário. O Brasil estava cheio de mão de obra. De pessoas que comprovadamente sabiam trabalhar. Porque mantinham a estrutura escravocrata rica. Esses escravocratas, essas pessoas, eram ricas. E tinham essa riqueza mantida pela força do trabalho escravo. Então essas pessoas sabiam trabalhar na terra. O governo brasileiro, a estrutura brasileira poderia ter dado a essas pessoas esses pequenos subsídios, essas pequenas vantagens. Não precisava trazer as pessoas para o Brasil, porque elas já estavam no Brasil. Poderia dar as terras como fez, terras que ninguém queria, muito, porque eram difíceis de trabalhar e de acessar.
Poderia ter dado as provisões iniciais, construído pequenas benfeitorias para quem sempre viveu em senzala, ou, né, na maioria da vida aqui no Brasil viveu em senzala. Mas o Estado brasileiro não fez. Por quê? Porque também existia a busca de uma política de branqueamento. Como o Brasil foi um dos maiores destinos dos negros africanos, o Brasil era um país preto, negro, escuro, mulato, mestiço, né, como se usou muito. E a vinda da imigração europeia de pessoas que estavam vivendo em situações de pobreza na Europa, incentivada pelo governo, o governo pagando passagens que eram caríssimas, nos vapores, né, dando terras, subsídio para os primeiros passos, construção de pequenas benfeitorias naquelas áreas. O governo podia ter feito isso com toda a população escrava. Poderia ser a indenização dessas pessoas, as pessoas escravas, que deveriam ter sido indenizadas e não foram. Mas a política é uma política de branqueamento. A política é ou prende esses vadios, esses capoeiras pretos, negros, ou mata eles de fome, ou marginaliza eles ao máximo, e vamos dar oportunidades para os imigrantes brancos, europeus. Uma política de branqueamento do Brasil. Isso se chama política de reserva de vagas, cotas, ações afirmativas. É engraçado até, se não fosse irônico, a gente pensar, por exemplo, em pessoas que são originárias da imigração europeia, vindo ao Brasil nesse período, final do século XIX, início do século XX, com essas, se fosse comparado à população negra, vantagens, e são, receberam a passagem para vir, receberam terra, receberam subsídios iniciais, receberam benfeitorias nas suas propriedades. Serem contra, por exemplo, a política de cotas e reserva de vagas hoje para a população preta, negra ou indígena, por exemplo. Porque essas pessoas só estão na posição que estão hoje no Brasil porque trabalharam. Não vai se deslegitimar o trabalho dos nossos ancestrais, dos ancestrais dos colonizadores europeus. Não. Nem quero e jamais o faria isso, porque as pessoas trabalharam para conquistar as coisas. Mas receberam ajuda antes. Antes de conquistar, elas foram ajudadas. Numa ideia de igualdade de oportunidades. Vou te dar aqui a oportunidade de você vencer. Vou te ajudar com um pedacinho de terra, com ferramenta, com transporte para você vir do seu país, atravessar o oceano e vir para o Brasil, construindo uma meia aba aqui, né? Um lugarzinho para você poder viver com a sua família no início. Um teto, pelo menos, para você não morrer na chuva, no frio, ou por animais. E aí você se vira, você faz o resto, você produz. Sim, essas pessoas produziram e fizeram as suas riquezas, construíram as suas riquezas, mas auxiliadas pelo Estado. O Estado fez uma ação afirmativa. O Estado ajudou. O Estado subvencionou. Aliás, a agricultura brasileira até hoje é subvencionada, né? Mas isso as pessoas acham que não é cota, não é reserva de vaga, não é ação afirmativa. E é. Então chega a ser conflitante. Por exemplo, descendentes de colonizadores europeus que vieram, principalmente para o sul do país, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, serem contrários às políticas de ação afirmativa do Estado, auxiliar pessoas que não têm a oportunidade a ter a oportunidade. Por quê? Porque seus ancestrais que construíram aqui a vida foram beneficiários de ações afirmativas. O que, por exemplo, a população negra não foi e que estava aqui para ser. Então, há um motivo político. O motivo era o embranquecimento do país. Esse era o motivo. E
por isso que não se deu aos escravos o auxílio inicial para se instalarem, lotes de terra mesmo que fossem pequenos, mas se permitiu a população europeia imigrante branca. Então esse é um ponto interessante, né, da gente ver que começa aí a se enraizar o racismo, a discriminação dentro da estrutura brasileira. É o Estado que faz isso. O Estado poderia ter feito uma política pública diferente, mas não o fez. Então isso vai ficando na estrutura da sociedade brasileira. Logo depois, faz uma lei para dizer que essa pessoa que mantinha o país, quando escrava, essa pessoa evadia. A lei da vadiagem. Como assim? Se antes, quando era escravo, era um fantástico trabalhador. Então, isso vai estruturando, né, as raízes do que a gente vai chamar depois, né, de racismo estrutural, constituído e estabelecido a partir disso. Para fechar, é importante a gente entender, não se desvaloriza em nenhum momento aqui a colonização europeia. Se valoriza. Eu só fiz o conflito de que as pessoas entendam de que, por exemplo, se você é descendente de colonizadores europeus aqui no Brasil, seus antepassados receberam benefícios do governo para aqui estar. E isso poderia ter sido feito à população preta. E não foi feito. A população que deixava de ser escrava porque estava liberta. Isso poderia ter sido feito. A libertação dos escravos é 1888, 1890, que começam as políticas com maior força para a imigração europeia. Poderia ter sido feito. Poderia ter feito as duas coisas. Essa política de colonização para os imigrantes europeus e para os pretos libertos, né? Ex-escravizados, né? Pessoas que tinham sido escravizadas. Mas não foi feito por uma política pública. Havia um objetivo de não dar essas oportunidades para as pessoas pretas e dar essas oportunidades para pessoas brancas que pudessem embranquecer o Brasil. Uma política de branqueamento, de embranquecimento da população brasileira também era um foco das autoridades. Então esse é um ponto de se refletir, de se analisar, né, para a gente ir vendo e verificando, nossa, realmente há um processo de tentar enraizar, estruturar o preconceito, estruturar a discriminação, para inviabilizar a manutenção dessa população preta, negra, que deixava de ser escrava no Brasil. Ou viabilizar que ela só possa estar subserviente, explorada, agora como mão de obra baratíssima, para que as fazendas não ficassem sem mão de obra, né? Os grandes latifúndios não ficassem sem mão de obra. Essa é uma reflexão importante que a gente precisa estabelecer e entender, né, o projeto de embranquecimento e as estruturas do Brasil, as estruturas do racismo no século XIX. Um forte abraço para vocês, obrigado pela reflexão, obrigado por me escutarem e que a gente possa, a partir disso, construir muito mais diálogo para o crescimento de todos. Tchau, tchau.